Então, queridos, quando nós falamos em fé, nós ativamos o poder do nome de Jesus em nossas vidas. Ora, a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo. A questão é que a gente está falando aquilo que a gente está vendo naturalmente. A questão é que a gente está concordando com aquilo que os nossos olhos naturais estão vendo. A questão é que a gente fala muito daquilo que a gente não quer. E a maioria de nós, infelizmente, nem sabe aquilo que quer. Nós estamos impregnados com toda a negatividade. Estamos cansados muitas vezes e sobrecarregados com todas as situações adversas que vivemos, mas não paramos para observar a verdade de Deus sobre nós através de Cristo Jesus. E como é maravilhoso saber que Jesus é um novo e vivo caminho, que nos leva de volta à origem, que nos leva de volta à paternidade de Deus, à fonte de tudo que nós somos. Sabe, amados, falar em fé é usar as nossas palavras para alinhar nossos pensamentos, emoções e ações com a verdade de Deus. Falar em fé tem que se tornar um hábito de quem sabe qual é a sua real identidade. E sabe por que talvez a gente ainda não fale em fé? Mesmo ouvindo tanto sobre paternidade, tanto sobre identidade original, entendendo que Ele é o nosso Pai, porque nós ainda não nos atentamos para o verdadeiro trabalho que precisa ser realizado na terra. Nós estamos tão preocupados com tantas coisas e esquecemos que uma só é importante. Eu não estou querendo dizer com isso que você não tem que buscar aquilo que é necessário. O que eu estou querendo dizer é que você não pode deixar de priorizar o trabalho em você. Todos os dias, quando nós nos tornamos conscientes da presença de Deus e começamos a declarar palavras de fé, nós enchemos o nosso coração com a verdade. Mas se fizermos ao contrário disso, o que haverá dentro do nosso coração? Então, falar em fé é uma expressão de confiança que gera esperança e traz gratidão ao nosso coração. A Bíblia diz que nós recebemos a plenitude. Ei, não nos falta nada, porque aquilo que é pleno é inteiro, é completo. E nós recebemos graça sobre graça, favor sobre favor. Tudo que você precisa, tudo que você procura, tudo que você sonha, já é seu. E sabe por que talvez ainda não se manifestou? Porque o que se manifesta é aquilo que você profere. E quando você para pensar, quais são as palavras que têm saído da sua boca? E é maravilhoso também saber que quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus, algo lindo acontece. Porque agora nós somos nova criação. New creation. Repita assim comigo, new creation. Nova criação. As coisas velhas, e eis que tudo. Agora, irmãos, não se pode deitar vinho novo em odre velho. Se a gente persistir nessa velha maneira de pensar, não vai haver alegria no nosso coração. E se a alegria do Senhor é a minha força, é o que me encoraja a avançar, a romper os limites, eu vou continuar paralisado nos limites que foram impostos pela minha mente. Diga assim comigo, eu estou entendendo. Coloca para mim, por gentileza, na tela, Tiago. 1 Coríntios 5:17. Segunda, perdão. Vamos começar por aqui. Repetição. Porque existem duas formas de sermos transformados.
um impacto emocional ou repetições. Por que a pregação parece que fala a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa? Para ver se entra, né? Que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora entra. Aleluia! Coloca lá pra gente. 2 Coríntios 5,17. Vamos ter uma nova perspectiva sobre isso. Logo, todo aquele que está em Cristo. Quantos estão em Cristo aqui nessa noite? São o que, igreja? New creation, nova criação. Ei, aleluia! A velha vida acabou e uma nova vida teve início, irmãos. Acabou o velho. Você pode dar glória a Deus? E agora nós precisamos nos apropriar daquilo que é novo, porque Deus tem para nós todos os dias novidade de vida. Nós precisamos acordar todos os dias, amados, cheios de entusiasmo, e acreditar que coisas boas estão vindo em nossa direção, porque isso é o oposto do que acontecia antes. Antes eu acordava desanimada, preguiçosa, porque eu acreditava que coisas ruins iam acontecer. Mas quando você sabe que você tem uma nova vida e uma nova perspectiva, você se enche de entusiasmo e diz: yes, hoje as melhores coisas vão acontecer comigo. Eu amo a vida da fé, irmão, porque a nossa fé revela aquilo que nós experienciamos na vida. Eu amo, porém, contudo, ao mesmo tempo falo: meu Deus, as áreas da minha vida que ainda não estão legal, Senhor, eu sou responsável por isso, me ajuda, Deus. Irmãos, coisa boa na vida é quando a gente entra num lugar de maturidade, começa a se responsabilizar por isso. E sabe o que eu estou entendendo? Não é que as coisas mudam, é que você muda a olhar as coisas. A sua maneira de olhar para as situações mudam. Então você não se estressa mais, você não deixa que nada mais roube a tua paz. E mesmo que as coisas talvez não saiam como você gostaria, você diz: coisas melhores vão acontecer. Você pode aplaudir Jesus por isso, querido? É essa vida que Deus tem para você. E sabe, a questão não é aonde você vai chegar, mas é o que você está se tornando até chegar lá. Vencedores todos nós somos, muito mais nele, amém, amados? Mas o que nós estamos nos tornando no processo é o que importa. Nós precisamos aprender a desfrutar de cada momento. Quando você olha para o início do ano de 2023, como estava o teu coração? Seus sonhos, sua vida. Como é que estava você no início de 2023? Nós estamos em julho de 2023. E quando você olha para o início do ano, quantas coisas você já viveu? Quantas mais você rompeu? Quantas outras você venceu? Existem motivos para você agradecer a Deus? Então levante as mãos para o céu agora e comece a agradecer. Feche os seus olhos. Pare de olhar para aquilo que ainda não aconteceu e comece a observar aquilo que já aconteceu, querido. Permita que a gratidão flua do seu coração, porque quanto mais grato você se torna, mais graça de Deus você atrai, mais favor de Deus vem em sua direção. Mas o oposto disso também é real. Quando a gente reclama, mais daquilo que nós não queremos chega até nós. E talvez, queridos, essa situação de reclamação seja tão sutil, porque esteja tão impregnada em nós que a gente nem perceba. E é por isso que a gente precisa trabalhar nessa pessoa mais importante da vida, que é você. Porque quanto mais você trabalha em você, mais apercebido você se torna.
daquilo que está desalinhado. Mais você passa a observar o que está fora do lugar. E mais você tem condição em Deus de alinhar aquilo que Deus deseja para que você possa viver em plenitude. Faz sentido para você, querido? E aqui está o segredo, amados. Nós não podemos ficar nos sentindo fracos e derrotados. Sabe por quê? Nós não somos pessoas comuns. Nós somos filhos e filhas amadas de Deus. Todos os dias nós precisamos acordar, despertar e nos lembrar a quem nós pertencemos. O nosso Pai é dono de tudo, Senhor de tudo, opera tudo em todos. O nosso Pai tem nele o querer e o realizar, segundo o bom propósito da sua vontade. E talvez você se pergunte assim, mas será que é da vontade de Deus que Ele me cure? Será que é da vontade de Deus que meu casamento dê certo? Será que é da vontade de Deus que meu filho fique bem? Será que é da vontade de Deus que eu prospere? Sim, é da vontade de Deus todas essas coisas, querido. E talvez ainda não aconteceu porque você não se tornou quem você já é para Ele. Sabe, nós não podemos ficar nos sentindo fracos e derrotados. Deus não nos chamou para sermos isso. Deus nos chamou para sermos muito mais do que vencedores. Coloca para mim, Tiago, por gentileza, Romanos 8:37. Peça para o Espírito Santo sondar o seu coração. Irmão, se tem um grande desafio nas nossas vidas, é o desafio da renovação da nossa mentalidade. Porque coisa difícil, dura coisa é transformar o nosso entendimento. Abrir mão dos rudimentos que nós recebemos. Não é uma coisa simples de fazer, porque se fosse, todo mundo faria. Por isso que precisa de dedicação. Você precisa entender a importância disso na sua vida. E você precisa começar a se dedicar. Por amor de você, por amor dos seus. Porque ao cabo de tudo isso, o que realmente vai importar é quem nós estamos nos tornando na jornada. Amém, amados? Olha só o que diz a Bíblia. Mas apesar de tudo isso o quê? De tudo isso que você já viveu, de todas as frustrações que já aconteceram com você, de todas as traições, de todas as desilusões, de todas as pessoas que você acreditou e foram infiéis com você, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos... Infelizmente nós somos tendenciosos a focarmos em todos esses problemas que eu falei e deixamos de olhar para o amor de Deus. Mas quando nós olhamos a verdade, essa verdade nos faz livres. Livres de todos os paradigmas e de crenças que foram impostas sobre nós por conta desses contextos. É verdade que você não sabia, mas agora você sabe. Diga glória a Deus. E quando a gente sabe, a gente tem que tomar uma decisão. Quando você recebe uma palavra de informação que tira você da ignorância e coloca você num lugar de luz, você tem que tomar uma decisão. Porque até esse determinado momento, sem a luz, sem saber da verdade, você estava escravizado, você não tinha, você era manietado, manipulado. Mas a partir do momento que a luz chega, você tem que tomar uma decisão. E quando a gente fala de decisão, irmãos, nós estamos falando de cortar todas as outras possibilidades. Quando eu tomo uma decisão, eu fico firme. Significa que eu tenho um posicionamento. Faz sentido? Então preste atenção. Nós não somos vítimas. Nós somos criadores da nossa realidade. Deus nos deu o poder de tomar decisões e moldar a nossa realidade. Portanto, chegou a hora de assumir o controle das nossas vidas e sermos autores da nossa própria história em Cristo Jesus. Mas não foi Deus quem escreveu a história sobre mim? Foi. Só que Deus deseja que você concorde com Ele, para que a vontade dEle seja feita na sua vida. E enquanto você não concordar, Deus não pode manifestar.
Durante muito tempo eu orei o Salmo de número 139, porque aquilo trazia paz para o meu coração. E o Salmo de número 139 diz que Deus parou na eternidade para escrever uma história sobre nós. Quando a gente ainda era uma substância informe no ventre da nossa mãe, Ele escreveu uma história quando nenhum dos nossos dias ainda havia. E eu dizia: Deus, se o Senhor escreveu uma história sobre mim, por que quando eu olho para a minha vida, eu só vejo desgraça? Eu não compreendia que para que Deus pudesse fazer com que a palavra dele valesse, eu precisava concordar com Ele. E é maravilhoso saber isso, queridos, porque quando a gente fala de concordância, nós estamos falando de uma aliança. E aqui, ano passado, início desse ano, nós falamos muito sobre o poder da nova aliança em Cristo Jesus. Porque quando você entende o poder da nova aliança, quando você entende o que Cristo fez para te trazer de volta, ei, amados, é impossível você não entender que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. E aí você agora, alinhado com essa verdade, para de ter maus pensamentos. E assim como diz Jeremias, você passa a concordar com Deus e diz: Senhor, os meus pensamentos a partir de agora serão de paz e não de mal. Gente, é maravilhoso quando a gente começa a compreender isso com maior clareza. Porque você não fica mais vítima das suas emoções. A raiva veio, você manda ela embora. O medo veio, você manda ele embora. Você começa a ter mais sensibilidade e começa a ter governo do Espírito sobre a alma. Só que tudo isso é um treinamento. Um treinamento de fé. Olha para essa pessoa e diga para ela: você está em um treinamento de fé. Coloca para mim, por favor, Deuteronômio, capítulo 30, verso de número 19. Eu amo mais clareza, mais responsabilidade, mas mais liberdade. Amém, amados? Quanto mais clareza a gente tem da verdade, mais responsabilidade, é verdade, mas também maior liberdade. Coisa terrível na vida é quando a gente está sobre as amarras e a gente não consegue sair do lugar. Coisa terrível na vida é você olhar para a tua vida e ver que está tudo definhando, tudo acabando e você não sabe o que fazer. Coisa boa é quando a luz chega e há uma direção para você trilhar. Amém, amados? Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Todos os dias nós temos poder para escolher se queremos a vida ou a morte. E sabe o que demonstra a nossa escolha? Aquilo que nós falamos. Gênesis 1, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. Tinha um caos instalado. A gente não sabe o que aconteceu, mas havia um caos ali. Estava tudo fora do lugar, sem forma, vazio, trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus estava lá, assim como o Espírito de Deus está aqui. Mas para que o Espírito de Deus haja aqui como agiu lá, ele precisa que você concorde com o céu. E naquela circunstância, quando Deus chega diante daquele caos, ele não concorda com o que ele vê, mas ele concorda com o que ele é. Deixa eu te falar uma coisa: a gente não concorda com aquilo que a gente quer, a gente concorda com aquilo que a gente é. Por isso que toda a palavra de Deus nos ensina sobre identidade original. Toda a palavra de Deus nos ensina sobre quem nós somos e não sobre aquilo que teremos.
Porque quando um homem sabe quem é, ele sabe o que é dele por direito e por herança. E nós jamais teremos aquilo que não acreditamos ser. Se eu me vejo um fracassado, é fracasso que eu terei. Se eu me vejo um derrotado, é derrota que eu terei. Porque assim como o homem se vê, assim como o homem imagina, assim ele é. Diga, eu estou entendendo. E a escolha é de quem? Diga, é minha. Todos os dias. Você tem novas possibilidades quando você abre os seus olhos para fazer as escolhas que você quiser. Ah, mas eu não consigo acordar cedo. Se você tivesse a responsabilidade de chegar no trabalho 4 horas da manhã, você acordaria cedo, sim ou não? Para trabalhar em você, você não consegue, porque talvez a gente ainda tenha dúvidas sobre isso. E eu quero falar um pouquinho sobre dúvida. Preste atenção. A Bíblia nos ensina que a vida e a morte estão no poder da língua. Então vamos usar nossas palavras com sabedoria e começar a declarar a verdade sobre nós mesmos. Coloca para mim, Tiago, por favor, Provérbios 18, 21. Ontem eu estava conversando com um casal e eu disse para eles: se existe algo que pode transformar a vida de uma pessoa, é o ensino da verdade. Jesus veio formar discípulos, para que o homem, entendendo quem ele é, ele fosse disciplinado com a verdade, para que ele pudesse viver em liberdade. Quando nós não somos ensinados, nós somos manietados. Mas existe uma parte de pessoas que quando o ensino vem, elas torcem o nariz. Por quê? Porque elas não acreditam que aquilo seja para ela. Porque ainda existe dúvida no coração. E a gente vai entender um pouquinho melhor daqui a pouco sobre o significado da dúvida. Olha só. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. Quando a gente fala, a gente libera um espírito de vida ou de morte, de bênção, de maldição. Em nome de Jesus, igreja, que nós, no ano de 2023, aprendamos a pensar como Deus pensa, a falar como Deus fala, a sentir como Deus sente. Nós não vamos concordar com o que os nossos olhos veem, nós vamos concordar com o que a Bíblia diz. Eu tenho vivido situações de treinamento de fé, onde a pessoa chega em mim e fala coisas terríveis, e eu olho nos olhos da pessoa, e em pensamento, porque eu sei que se eu falar vai arranjar confusão, eu olho nos olhos da pessoa e eu digo: eu sei quem você é e você não é o que você está dizendo. Eu reconheço a sua essência. Eu sei que isso é algo que você criou. E aí eu vou trabalhando a minha. Eu não tenho controle sobre o outro, mas eu tenho que decidir controlar a mim. Faz sentido aqui, irmãos? Quando alguém chega em você e pá, e você vai, só trocou de lugar. Aquele espírito de confusão, de morte, só trocou de lugar. E aí por isso que é tão importante você trabalhar em você, para que você tenha domínio próprio. E nesses momentos você vai olhar para essa pessoa e você vai liberar bênção. Faz sentido, irmãos? Isso é a fé. Ó, exemplo de Jesus. Jesus não via nada de forma natural. Jesus via tudo de forma sobrenatural. Por isso que Jesus falava: levanta e anda. Por isso que Jesus dizia: ser curado em nome de Jesus. Ele não falava em nome de Jesus porque ele era o próprio Jesus, né? Mas ser curado. E a gente tem medo de fazer isso na autoridade que nos foi delegada, porque ainda temos dúvida no coração. Mas eu quero declarar um povo convicto aqui neste lugar, um povo de fé nesse lugar, em nome de Jesus. Irmão, nós temos visto milagres acontecerem aqui. Irmão, os relatos chegam para nós das pessoas que a gente tem orado por elas. E eu creio que é só uma preparação de Deus para aquilo que Ele deseja realizar em nós e através de nós. Então nós precisamos estar atentos para esse treinamento que Deus está realizando em nós. Para de achar que tudo é normal, não é. Nós somos seres sobrenaturais. Amém, amados?
Então, olha lá, a língua tem poder para trazer morte ou vida. E quem gosta de falar, arcará com as consequências. E aí, irmãos, a dúvida nos leva a um estado de preocupação. Sabe por que a gente ainda não está vivendo isso em linha como devíamos? Porque ainda existe dúvida, incerteza. E olha só, presta atenção, porque isso aqui vai esclarecer a gente de uma forma que a gente não vai sair daqui da mesma maneira como a gente entrou. Quantos recebem essa palavra? Nós vamos sair daqui instruídos, capacitados e decididos a tomarmos as nossas vidas daquele que mente para nós e faz com que a gente concorde com ele, ao invés de concordar com Deus, em nome de Jesus. Presta atenção, a dúvida nos leva a um estado de preocupação, ansiedade e medo. Olha os estágios da dúvida. Presta atenção. A dúvida, será que é, será que não é, será que é para mim, não é para mim, vai acontecer, não vai acontecer, Deus quer, Deus não quer. Isso, gente, essa dúvida que nós temos é porque nós não conhecemos a verdade de Deus. Eu me lembro que quando Deus me separou, e eu fiquei uma média de 5 anos em casa, só lendo a Bíblia e orando em outras línguas. Eu não entendia nada, mas eu continuava a fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, e nada fazia sentido. E eu continuava fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, e a palavra que Ele me deu foi: não divida a sua mente com nada. Ele me proibiu de fazer qualquer outra coisa. E eu fiquei 5 anos só estudando a Bíblia, só orando, para poder entender essas coisas que eu estou aqui compartilhando com você, irmãos. E eu me lembro que eu lia, relia, e parecia que não fazia sentido. E de repente, seja isso que acontece com você. Você começa a ler e você quer ter a compreensão imediata, mas não faz sentido, então você desanima. Deixa eu te falar, querido, não é do dia para a noite. Você precisa continuar e prosseguir, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais, até se tornar dia perfeito. Eu estou longe de saber tudo que eu deveria, mas eu estou também, com certeza, num lugar diferente que eu estava antes. Eu sou muito mais convicta do que eu era ontem, e amanhã eu serei muito mais do que eu sou hoje, porque eu entendi a importância de continuar cavando. Quando você começa a cavar um poço, irmão, parece que a água não vai chegar nunca. Quem aqui já viu cavar um poço? Irmão, e cava, e tira terra, e parece que nunca vai chegar na água. Mas eu quero que você saiba, irmão, desiste não, porque está bem perto das águas começarem a jorrarem em nome de Jesus. Não desiste, porque se você continuar, as águas vão jorrar. Coisa boa na vida, querida, é quando as águas do Espírito fluem dentro de você. É quando a verdade começa a ser liberada no seu interior e você começa a ver as coisas de forma diferente. E deixa eu falar uma coisa, não é para quem é especial por ter um título, é para quem é filho e sabe quão especial é. Tem filhos de Deus aqui? Então isso é para você, meu querido. E sabe, talvez você esteja dizendo assim: é fácil para ela falar, ela tem tempo, Deus separou para ela para fazer isso. Deus nos deu uma pandemia aí de quase 3 anos. Interessante, né, Mateus? Nós tivemos uma pandemia de quase 3 anos, tanta gente em casa. O que será que as pessoas estavam fazendo enquanto elas estavam em casa? E a gente continua dando desculpas. Deus reconhece quem você é. Ele sabe do potencial que você tem. Você é muito grande para achar que é tão pequeno. E é por isso que Deus não aceita as suas desculpas. Ele deseja que você se posicione. Olha para essa pessoa do seu lado, diga para ela: se posicione, irmão. Sabe, irmãos, quando permitimos que a dúvida tome conta dos nossos pensamentos e emoções, ela nos consome, nos enfraquece. E aí nós começamos a questionar a nossa capacidade. A gente para de acreditar no potencial que Deus colocou dentro de nós, e a gente começa a olhar para as nossas limitações. E a gente começa a ter ansiedade, temer o futuro. O que será que vai acontecer?
Se não der, se não acontecer, se não for, o que vai acontecer? E aí a dúvida aprisiona em um ciclo de negatividade e impede você de alcançar uma direção para o seu sonho. Agora preste atenção, irmãos. Por outro lado, a fé, diga a fé, ela nos fortalece, ela nos capacita a enfrentar os desafios, irmãos. A fé te encoraja, irmão. Sabe, independente do que está na tua frente, você sabe, porque você sabe que aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. E eu só posso dizer para você isso que eu estou falando, irmão, com tanta convicção, por tudo aquilo que eu já vivi. Eu me lembro que no dia 24 de dezembro, eu estava na casa da minha mãe, 24 de dezembro de 2022. Pedi para minha mãe fazer uma escova no meu cabelo, fui buscar ela. Tinha que passar no shopping, pegar algumas coisas, levei o Rafael. Deixei o Ademir em casa, ele ia preparar um churrasco, só nós íamos passar a ceia. Eu cheguei em casa, era por volta de 2 e pouco da tarde. E quando eu cheguei em casa, o Ademir estava chorando. E eu disse, o que aconteceu? Ele disse, o Mateus, mãe. O Mateus, Karina, o Mateus. Eu falei, o que aconteceu com o Mateus? O Mateus bateu o carro, capotou o carro. E eu, calma. Meu filho mais novo entrou em desespero, colocou a mão na cabeça. Ai, mãe, calma. Nós já vivemos uma situação semelhante a essa. E nós vimos o milagre de Deus sendo manifesto. E novamente nós veremos o milagre de Deus acontecer. E ele tinha capotado o carro a uma média de uns 40 minutos de distância. Ele estava indo para um lugar e nós tínhamos que ir até lá para ver o estado do carro, para ver o que tinha acontecido. Ele estava com mais 2 garotos dentro do carro. E eu me lembro que foi maravilhoso a viagem para chegar até lá. E você diz assim, como pode ter sido maravilhoso? Você vai lá ver o teu filho que capotou um carro, deu PT, não sabe o que aconteceu, como foi maravilhoso. Sabe por que foi maravilhoso? Porque eu decidi entrar naquele carro e falar só de coisas boas. Eu decidi trazer à memória aquilo que me dava esperança. Eu decidi dizer, Ademir, talvez esse seja um momento onde ele desperte. E está tudo bem, porque coisas vêm, coisas vão. O importante é que a vida dele, mais uma vez, foi poupada. E nós estamos novamente vivendo um milagre. E ali nós não vimos a hora passar. E quando nós chegamos naquela rodovia, só estava ele, uma ambulância e o carro. Como vocês já viram a situação do carro. Os 2 amigos haviam ido para o hospital e ele estava procurando o celular dele. E eu disse, parece brincadeira que nós estamos vivendo uma situação como essa. Mas eu sei que tudo, exatamente tudo, está contribuindo para o bem. Porque nós amamos a Deus. Você pode aplaudir Jesus por isso, querido? Nós não temos o poder de mudar situações externas, principalmente com relação a outras pessoas. Mas nós temos o poder de decidir o que nós vamos fazer com aquilo que chegou nas nossas mãos. A decisão sempre vai ser nossa. E quando uma situação sai do seu controle, como você fica? Pense sobre isso. Enquanto a dúvida nos mantém em um estado de indecisão e medo, a fé nos impulsiona a avançar com determinação. Ela nos encoraja a buscar o conhecimento, a obter clareza e a confiar que existe uma solução para cada desafio que enfrentamos. Repita assim comigo: eu sou filho de Deus, eu sou amado por Deus, eu sou muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor, querido? Quando a gente fala de vitória, a gente não está falando que você não vai passar por aflições, meu querido. O que nós queremos dizer com isso é que você não vai concordar mais com elas. A sensação de alguém que venceu a dor de um passado de derrota
é de que realmente tudo que vem é apenas um treinamento para te fazer crescer ainda mais. Até porque nós estamos aqui nessa terra com apenas um propósito. E eu amo isso. Aprender dele, aprender com ele e nos tornar como ele. Se coloque de pé, querido. Faz a posição de vencedor aí, assim, ó. Fecha os olhos. Isso. Você já viu uma pessoa que sabe quem é? Como ela entra nos lugares? Ela entra assim? Como ela entra? O seu corpo expressa os seus pensamentos. A nossa postura revela no que nós estamos crendo. E é interessante saber que todas as vezes que você dá um comando para o seu corpo, você tem condição de mudar os seus pensamentos. Você sabia que quando a Bíblia diz, através de Davi, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro? Se você está chorando e olha para cima, você para de chorar? Na hora. O problema é que quando a gente chora, a gente olha. Independente do que está acontecendo com você, não é para a sua derrota. É para o seu crescimento. Você vai sair daqui muito mais forte para enfrentar os desafios da vida. No início desse mês, Deus me deu uma palavra. Muitas pessoas atravessam o Mar Vermelho. E o Mar Vermelho, ele fala da salvação, da libertação. Moisés é levantado como libertador, abre o mar por um comando direcionado por Deus, e os egípcios e os hebreus passam em seco. Mas existe um determinado momento em que Josué não tem mais Moisés. Coloca para mim na tela, Tiago, por favor. Josué capítulo 1, verso de número 9. Porque nós sabemos que Moisés foi direcionado por Deus para libertar o povo. E quem nos liberta é o Senhor. Mas quem decide viver em liberdade somos nós. E para viver em liberdade, queridos, nós vamos ter que ser como Josué. Josué é um tipo de Cristo, um tipo de Jesus. Quando nós estudamos o nome de Josué na raiz, nós entendemos isso. E agora, Josué está diante de um grande desafio. Ele precisa atravessar o Rio Jordão. Ele já tinha vivido experiências incríveis, mas quem estava liderando era Moisés. Ele já havia sido liberto da escravidão, mas agora Moisés é morto. Josué se vê só. Quantas vezes a gente procura alguém? Quantas vezes a gente quer que alguém nos direcione com uma palavra? Mas chega um momento na vida, querido, que a gente precisa assumir o governo e usar a autoridade e o poder que Ele nos deu no nome de Jesus. Por um tempo, Josué precisou ser treinado por Moisés. Mas agora, Moisés é morto. E Deus diz para Josué: esta é a minha ordem, Josué. Seja
Seja forte e corajoso. Ei, irmãos, como é difícil você olhar para dentro e entender que você precisa de quem você já tem, porque Ele você tem. Eu imagino Josué diante dessa situação, irmãos, porque ele sempre teve Moisés dando direção. Ele era um dos braços direitos de Moisés, e Moisés dirigia e ele fazia, mas agora não há mais Moisés. Agora ele precisa decidir. Existem pessoas que saíram da sua vida, meu querido, aquelas que você se apegava nela. Deixa eu te falar uma coisa, isso é propósito, porque agora é chegada a sua hora de decidir. E Deus está te dizendo: seja forte e corajoso. Ei, tenha coragem. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você for. Irmãos, nós não vamos alcançar a terra prometida se não atravessarmos o Jordão, irmãos. E atravessar o Jordão implica em ter maturidade, irmão. Implica em crescer em fé, em saber decidir, em concordar com Deus. Porque enquanto o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ele precisa de tutor, precisa de curador, precisa de alguém que o instrua. Mas chega um momento na vida, irmão, que a gente precisa aprender a decidir. E são nesses momentos cruciais da vida que a gente tem que atravessar o Jordão, que a gente precisa ter muita humildade. Porque a palavra Jordão é o rio que desce. Jesus foi batizado no rio Jordão. Jesus não precisava ser batizado, irmãos. Mas a autoridade para ser estabelecida: primeiro eu me submeto a alguém. Depois de aprender com essa pessoa, eu tenho humildade para ouvir a voz que vem de dentro de mim. E é preciso coragem. E quando Josué atravessa o Jordão, irmãos, havia uma terra do outro lado que manava leite e mel, irmãos. Satisfação, irmãos. Ei! Existe um lugar de satisfação para você, irmão, onde você vai ter a direção de Deus e vai saber que é Ele falando com você, querido. Mas você precisa entender o momento em que você está vivendo. Você precisa discernir os tempos e o modo de Deus. Você precisa entender o que Deus está fazendo agora. Existem pessoas que têm que ser um novo tipo de Moisés. Porque tem gente que fala: não, eu quero ser um libertador. Não, querido, primeiro você tem que ser livre. Porque Moisés, querido, ele foi um libertador que não entrou na terra. E a religião tem muita gente assim, que quer libertar outros sem ser livre. Tem homens e mulheres de Deus aqui. Está preparado para o treinamento? Mas sabe o que é bom? É saber que Ele está conosco. E aí, irmãos, Deus manda 12 espias ver a terra. Você acha mesmo que Deus queria que apenas 2 tivessem a visão celestial? Não, irmãos. Deus quer que a maioria de nós compreendamos isso. Mas apenas 2, Josué e Caleb, viram como Deus, concordaram com Deus. Com o que é que nós estamos concordando, irmãos? Em nome de Jesus, feche os seus olhos, querido. Porque nessa noite Deus está dizendo para você: seja forte e corajoso.
Seja forte e corajoso. Faça o que tem que ser feito. Pare de esperar das pessoas. Assuma a responsabilidade. E diga: Senhor, eu decido ouvir a sua voz. Eu decido obedecer ao Senhor. Eu recebo a força que vem do Senhor sobre a minha vida. Eu decido hoje me posicionar nessa verdade. Em nome de Jesus. Eu não sou fraco. Eu declaro que concordo com a tua palavra. Eu sou forte e corajoso. Eu sou forte e corajoso. Começa a falar aí. Eu sou forte e corajosa. Eu sou forte e corajosa. Eu sou forte e corajoso. Vai falando, vai falando. Declare, querido, declare. Declare, 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 declare. Em nome de Jesus.